Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora atualizar quem ainda continua junto depois do Brincando com Fogo lá da Espanha. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, o Coco e a Melania, que ficaram entre os 4 finalistas da temporada, saíram juntos no final das gravações do reality. Apesar de um grande obstáculo no caminho, que foi o encontro do Coco com a Maria, que culminou aí em um beijo, entre eles, o Coco e a Melania conseguiram se reconciliar e ainda também explorar mais essa conexão. E pelo que parece, nem mesmo o fato deles dois morarem em cidades diferentes e também, a diferença de idade entre eles, fez o relacionamento esfriar. Como eu disse, os dois saíram do retiro da Lana bem juntinhos e até chegaram a postar aí algumas fotos de casal lá no Instagram em junho deste ano com a seguinte frase: essas fotos guardam um pedacinho de algo muito especial que vivemos juntos. Foram momentos mágicos, cheios de riso, emoções e uma conexão tão real que só nós sentimos o quão profunda foi. Mostramos tudo de nós mesmos, sendo 100% autênticos. Embora a vida nos tenha levado por caminhos diferentes hoje em dia, o carinho que sentimos um pelo outro ainda é imenso. Desejamos o melhor um ao outro sempre, com todo o amor do mundo. A vida, no final, são memórias e experiências para a alma e esta nunca será esquecida. E aí, se você parar para analisar, pelo jeito, o Coco e a Melania não seguem mais juntos como um casal e também acabaram terminando o relacionamento. A gente até achava que eles estavam juntos, mas galera, acabou. Já a Andrea e o Chris foram um casal que enfrentou aí muitos desafios de confiança, lealdade durante a temporada. Apesar da Andrea inicialmente ter escondido o beijo com o Carlos, o Chris optou por perdoá-la e no final da temporada eles decidiram ficar juntos. E com o passar do tempo, eles não deram pistas aí sobre um possível relacionamento, mas os dois ainda se seguem no Instagram e isso pode dar indícios aí, que ainda rola uma amizade entre os dois, apesar de não existir um relacionamento de fato. Se houve um casal que conquistou o coração de todo mundo nessa temporada, foi sem dúvida a Sarai e o Henry. Embora eles tenham começado a jornada aí casualmente, foi o Henry quem primeiro reconheceu a profundidade das emoções e também a vulnerabilidade do Henry mudou aí a dinâmica entre eles e a partir daí eles acabaram se tornando inseparáveis e terminaram também a temporada bem juntos. No final de junho, o Henry e a Sarai publicaram um comunicado informando que o relacionamento tinha terminado. Já faz um ano que gravamos a primeira edição do Brincando com Fogo Espanha, e um ano que eu e o Henry nos conhecemos. Embora escrever esse texto não seja fácil, sei que devemos isso a vocês. Então aqui vai, nossa história não foi perfeita desde o início, mas foi real. Sempre diz que não se pode vender um amor cego desde o primeiro minuto. Acredito que relacionamentos verdadeiros se constroem dia após dia, apoiando um ao outro e superando juntos cada obstáculo, cada detalhe, cada risada e cada abraço, cada conversa. É isso que no fim das contas se torna amor, assim como é também o que faz esse amor acabar, e foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nos conhecemos e nos amamos, houve dúvidas e barreiras que conseguimos superar, e tudo isso nos fez perceber o quão importante éramos um para o outro. Como o Henry me disse, eu sempre soube que se não fosse com você, não seria com mais ninguém. Talvez dentro da vila nos faltou um tempinho para pular na piscina e dizer que estávamos apaixonados, mas passamos todo esse tempo lá fora, oficialmente nos tornando um casal. Levei 2 semanas para atravessar a Espanha para vê-lo. Passamos o dia todo fazendo videochamadas e sentindo falta um do outro. Com o passar do tempo, a distância foi pesando cada vez mais, até que chegou um momento em que a situação se tornou insustentável e terminamos o relacionamento. Não vou dizer que foi um mar de rosas, nem que somos melhores amigos até hoje. Estamos separados há vários meses por vários gestos e comportamentos que não compartilho e nos quais também discordamos, mas embora sejamos muito diferentes e nossos caminhos não andem de mãos dadas, vivemos coisas muito bonitas juntos, uma experiência única que sempre levaremos em nossos corações. No final, tudo se resumia a criar uma verdadeira conexão emocional, e acho que a Lana ficaria orgulhosa disso. Espero poder me abrir com todos vocês no futuro e contar como me senti durante todo esse momento. Muito obrigada do fundo do coração por todas as palavras gentis, compreensão e apoio que recebemos.
percebemos, vocês são demais. Já a Maria entrou tardiamente na temporada e acabou se conectando com o Luiz, logo após a chegada dela, embora apenas alguns momentos aí de romance, né, tenham sido mostrados, os dois permaneceram juntos até o final do programa. E os dois também fizeram um post para falar sobre o relacionamento e também a experiência de participar do programa. O dia chegou, nos conectamos desde o primeiro momento, gostamos um do outro, nos fazíamos rir e durante minha participação no reality show, ele me deu um grande apoio. Tínhamos uma conexão, mas às vezes não precisa se tornar uma história de amor para deixar uma impressão duradoura. Ficamos com o carinho sincero que sentimos, nossas conversas intermináveis e os momentos maravilhosos que passamos juntos. Foi uma experiência incrível e estamos felizes por termos compartilhado isso juntos. Guardamos essa experiência em um lugar especial em nossos corações, porque mesmo que a conexão profunda não tenha sido totalmente concretizada, nós a aproveitamos. E a Maria e o Luiz foi mais um casal aí que não deu certo. Já a Noélia inicialmente se conectou com o Luiz, mas depois que ele tirou o foco dela e colocou em cima da Maria, a Noélia optou por não buscar um novo relacionamento no programa. Além disso, a Noélia também acabou se relacionando com um outro ex-participante de um reality show lá da TV espanhola, após o fim das gravações do Brincando com Fogo. Pelo que parece, ela acabou tendo um caso aí com Gerard Ayas, que tinha um relacionamento com a Alba Rodrigues, e juntos o casal participou do Ilha das Tentações, para testar ali a fidelidade um do outro. E pelo jeito, depois desse reality, ele acabou ficando aí com a Noélia. E ao que tudo indica, a Noélia continua solteira. Já o Christian causou bastante comoção ao entrar na temporada e também por se conectar com a Sarai. Embora ela inicialmente tenha demonstrado interesse por ele, ela acabou optando por um relacionamento mais instável, né, com o Henry. E o Christian está atualmente aí construindo uma carreira como modelo e, pelo que parece, também tá solteiro. Já o Carlos parece que tá solteiro e a Fátima também. Já a Nereia e o José, que venceram o reality show, realmente conseguiram conquistar o prêmio pela mudança, né, pelo comportamento, pelo comprometimento emocional que foi demonstrado também durante o programa por eles. Ambos começaram com reservas, né, mas gradualmente eles evoluíram para pessoas capazes de formar ali uma conexão mais profunda e também amorosa. A promessa de continuar o relacionamento além do programa também contribuiu, né, para que esse casal durasse. E o José, o Henry e o Chris até fizeram uma tatuagem da Lana. Pois é, os três marcaram a pele com o desenho do cone mais famoso aí do mundo dos reality shows. E a química entre o José e a Nereia foi tão grande que muita gente até achou que esse namoro iria dar super certo aqui fora, né? Mas segura aí que lá vem a fofoca. Olha, uma fofoca grande. A própria Nereia anunciou nas redes sociais o término com o José lá no comecinho do mês de julho, com um textão. O dia finalmente chegou. Sei que vocês esperavam um post nosso, mas depois de muita reflexão, decidi que vou falar de mim, porque não vou dar destaque a alguém que não merece neste momento da minha vida. Obviamente, como esperado, a resposta para a pergunta se ainda estamos juntos é não. Embora muitos de vocês estejam me perguntando os motivos, decidi que para evitar conflitos desnecessários, vou guardá-los para mim. Pelo que vi, vocês são bem inteligentes e perceberam coisas que infelizmente levei muito tempo para perceber. Mas, como diz o ditado, para quem tem bom senso, uma palavra basta. Estou muito orgulhosa de mim mesma, de tudo que aprendi, de tudo que vivi e de todas as coisas bonitas que a vida me deu. Como sempre, decidi focar no que é bom e em todas as lições que aprendi com isso. Uma etapa se encerra aqui, mas muitas outras começam. Isso só começou. E se aprendi alguma coisa nesta vida, é que tudo que me foi tirado abre espaço para algo novo. O amor não é algo que você busca, é algo que você encontra. E eu encontrei com todos vocês. Obrigada por sempre me apoiarem. E aí, o José também resolveu compartilhar o lado dele dessa história, dizendo o seguinte: meu povo, sou muito grato por todo o apoio e carinho que recebi. Sou uma pessoa muito trabalhadora, não sou de fazer lives. Pensei que nunca conseguiria participar de um reality show, mas tenho muito orgulho de vocês terem conhecido uma parte de mim. Sempre me lembrarei das milhares de mensagens gentis, de apoio e carinho que recebi, e sou eternamente grato a todos.
todos. Nunca direi o quão bonito ou forte sou, mas direi uma coisa: sou uma boa pessoa e qualquer um que tenha visto o Brincando com Fogo da Espanha deve ter percebido isso. Dou importância ao que é importante, não a qualquer coisa. Sou uma pessoa que não guarda rancor. Guardo as coisas boas das coisas e também removo o que não me acrescenta sem pensar duas vezes. Não sou de guardar raiva ou ressentimento. Não vou entrar em debates. Tenho que responder a todas as perguntas sobre onde a Nereia está. Ela está na casa dela e eu estou na minha. Não precisava ter sido dito no dia 27. Poderíamos ter conversado antes. E é óbvio que Nereia e eu não estamos juntos. Desejo o melhor a ela e, da minha parte, lá vai José por um tempo. Ansioso para enfrentar o mundo, me dedicar ao máximo e que vocês continuem me conhecendo. Amo vocês e obrigado, obrigado, obrigado. Brinque com fogo, não seja chato e enfrente o mundo. Depois desse término aí do namoro, a Nereia e o José também trocaram um follows nas redes sociais. E as especulações sobre o fim desse relacionamento começaram a surgir na internet, né? E aí a Nereia fez uma live no Instagram para abrir o jogo e contar tudo o que realmente aconteceu. E eu vim te contar tudo agora. Segundo a Nereia, em julho do ano passado, ela teria marcado uma viagem para Ibiza, lá na Espanha, para comemorar o aniversário do José com ele e também com outros amigos, e tava tudo certo. Mas dias antes da viagem para Ibiza, ela acabou indo com os amigos para o Marrocos, que fica ali pertinho da Espanha, né? E durante essa viagem, ela acabou passando mal e ficando com uma super dor no estômago. E por conta disso, ela acabou voltando pro hotel e resolveu mandar aí uma mensagem pro José pra contar tudo o que estava acontecendo com ela e que ela tava sentindo muita dor no estômago. E o José teria respondido que ele queria ficar sozinho, que a noite tava confundindo ele e que antes dele trair ela, ele preferia era deixar a Nereia, ou seja, terminar com ela. Que eles dois tinham agido aí com muita pressa e que quando a temporada de Ibiza terminasse, lá em outubro, ele falaria com ela novamente. E ainda nessa mensagem, ele diz que se eles fossem feitos um pro outro, eles acabariam ficando juntos novamente. Com o passar dos dias, a Nereia contou que após isso, o José mudou de ideia sobre tudo o que ele tinha dito pra ela, ou seja, né, mudou de ideia aí que não queria mais terminar com ela, e os dois acabaram voltando a conversar normalmente, e que ele também já tinha planejado visitar a Nereia em Madrid. Mas isso acabou não acontecendo. E alguns dias depois, eles também acabaram confirmando aí de ir a um baile que aconteceria em novembro do ano passado, lá em Valência, também na Espanha, e junto com a Noélia e a Sarai, que também participaram do reality, né? Ou seja, do Brincando com Fogo Espanha. E segundo a Nereia, um dia antes do baile, o José teria conseguido um novo emprego lá em Israel de acompanhante particular. E que por conta disso, não iria conseguir mais ir a esse baile lá em Valência, porque ele teria que viajar por conta desse novo emprego. Com isso, nessa mesma noite, a Nereia, o José, a Sarai e também a Noélia combinaram então de jantar em um restaurante. Mas o José acabou não comparecendo no jantar, ou seja, né, acabou dando mais um bolo aí na Nereia, e ele também não respondia mais as mensagens dela. Já na manhã do dia seguinte, o José teria mandado mensagem dizendo que iria ver ela antes de ir viajar para Israel. Mas, segundo a Nereia, ele viajou sem se despedir dela e os dois até chegaram a discutir por conta disso. Segundo a Nereia, o José disse coisas muito feias para ela, pesada, e ela preferiu não expor na live porque era até motivo para ela denunciar ele para a polícia e para as autoridades, enfim. E aí, segundo a Nereia, no meio dessa discussão toda, ela contou que o José acabou assumindo que tinha dormido com a Melânia, outra participante da temporada deles do Brincando com Fogo lá da Espanha. E a Nereia contou que já havia algumas dúvidas a respeito da Melânia com o José, né? Que já tava ali com alguma pulga atrás da orelha, alguma desconfiança. E quando o José admitiu aí, né, toda essa história de ter ficado com a Melânia, ela disse que saber dessa história toda doeu muito pra ela. Bom, no fim de toda a discussão aí, o José teria pedido desculpas pra Nereia e ele disse que ela era o apoio dele, pra que ela também não parasse de conversar com ele e blá 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 blá. E eles voltaram a conversar 24 horas por dia. Daí, com a volta do José pra Espanha, já que ele tava em Israel, eles pararam de conversar de novo. E com a estreia do Brincando com Fogo se aproximando, quem ressurgiu?
o José. Segundo a Nereia, ele voltou a mandar mensagem pra ela, dizendo que eles formavam aí um belo casal, um bom casal, e que ele queria ter um relacionamento de paz entre eles, e até estavam conversando assim de vez em quando aí, quando o reality estava se aproximando de estrear na Netflix. A temporada estreou, os episódios foram ao ar, até que o Brincando com Fogo acabou. E com isso, a relação deles, que até então era amigável, mudou completamente de novo. Já que quando eles foram dizer aí, né, se ainda continuavam juntos ou não, após o fim do reality, a Nereia contou que o José queria que ela mentisse. E segundo ela, ele queria que ela dissesse que eles tinham decidido terminar por decisão mútua. E que também eles teriam aí uma grande amizade, que eles eram, tipo assim, muito amigos. A Nereia não concordou em mentir e disse que queria falar a verdade, sem entrar em muitos detalhes aí sobre os motivos pro fim desse relacionamento. Mas, pelo jeito, o José não gostou e, segundo a Nereia, ele até teria ameaçado ela, dizendo que se ela contasse, ele contaria um monte de mentiras sobre ela. E que ele chegou até a bloquear ela. Após esse bloque, a Nereia contou que ficou com muita raiva e decidiu postar uma foto apenas dela lá no Instagram e contando o lado dela dessa história com aquele textão que eu já li aqui nesse vídeo. E aí, né, revelando que não tava mais com ele, que o relacionamento tinha acabado, e em seguida foi a vez do José postar também a foto dele e contando ali a história dele sobre esse término. A Nereia também revelou que o José falava muito mal de uma ex-namorada dele, que se chamava Gabi, durante o reality, ou seja, durante as gravações. E que atualmente ele está em um relacionamento com essa menina. Pois é, essa ex-atual namorada dele até teria comentado em fotos da Nereia dizendo o seguinte: o José já estava desapaixonado, que ele foi para o programa para ganhar o prêmio e que ele já encontrou uma mulher que está muito acima da Nereia. Ou seja, ela quis dar a entender aí que o José estivesse mentindo sobre tudo o que ele viveu no reality aí com a Nereia. E as seguidoras da Nereia não deixaram barato e começaram a atacar essa atual namorada dele lá no Instagram, fazendo com que ela pagasse todos esses comentários. E a Nereia também disse na live que ela nem expôs tudo o que o José acabou dizendo aí pra ela, já que ela recebeu provas que ele teria traído ela em Ibiza, mas ele negou que traiu ela. E a Nereia deixou claro que caso ele continue mentindo, ela vai contar mais coisas que aconteceram aí nesse relacionamento. E 2 dias depois da live da Nereia, alguns homens do elenco, incluindo o José, também resolveram fazer uma live pra contar o lado deles. E claro, o José também tentou se defender aí do exposed que a Nereia fez sobre ele. Nessa live, o José disse que não queria guerra com ninguém e que ninguém era perfeito. E que por ela ter falado primeiro, fica parecendo que ela é quem tem razão. Ele disse que ele seria errado se ele ficasse com outra pessoa estando com ela, mas que não foi isso que aconteceu, já que quando ele está solteiro, ele pode fazer o que ele tiver vontade. Enquanto a live estava rolando, a própria Nereia diz que 2 mulheres falaram pra ela que ele teria se envolvido com elas na época em que eles estavam namorando. E o José disse que durante o aniversário dele, ele não estava mais com a Nereia e ficou com ela 1 mês e algumas semanas. Ele chegou a comentar que a Nereia já tentou outras vezes buscar um namoro na TV e que tinha proposto pra ele que os dois participassem de outro reality juntos na TV espanhola, que faz muito sucesso com vários casais testando a fidelidade e que se chama A Ilha da Tentação. Ele disse que ela queria mentir pra toda a Espanha como se eles fossem um casal ainda pra participar desse programa. Ele também contou que nunca tinha visto Brincando com Fogo antes e pelo que andou vendo nos instas de outros participantes, eles não se atacavam assim como os participantes da edição espanhola estão fazendo. E segundo ele, a própria psicóloga do programa teria aconselhado eles a dizer que tinham se dado bem, que eram próximos, que isso e aquilo. E eles teriam concordado que estava tudo bem, só que ele não entende em que ponto
a Nereia começou a distorcer toda a história entre eles. O José diz que não quer saber da Nereia e que ela fica fazendo o papel de vítima. Ele contou que ele e a Melânia são bons amigos e se dão super bem. E ainda o José diz que pra ele a Nereia falhou muito como pessoa por falar tudo isso e achou uma atitude feia da parte dela e diz que vai seguir sendo indiferente a ela. Babado fortíssimo, hein? E você acompanhou Brincando com Fogo da Espanha? Shippava os casais? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e o que você achou dessa fofoca toda aí entre a Nereia e o José. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!